Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. A base governista já comemora o enfraquecimento de prováveis denúncias contra Michel Temer. Mudança no cenário político é consequência da reviravolta na delação de Joesley Batista. Um dia depois de admitir o maior fiasco da carreira, procurador-geral Rodrigo Janot denuncia a cúpula do PT por formação de organização criminosa. Lula, Dilma, Palocci, Manteiga e Gleisi Hoffmann estão entre os que podem se tornar réus no STF. O presidente Michel Temer volta da China confiante e tem pela frente a sanção da nova meta de gastos do governo aprovada pelo Congresso. Nos Estados Unidos, o governo decide cancelar o programa de Obama que garantia direitos para imigrantes ilegais que chegaram ao país ainda crianças. Milhares podem ser deportados nos próximos meses. Inflação recua em agosto, puxada pela safra recorde dos alimentos. No esporte, os gols nas eliminatórias sul-americanas. Foi um tal de sobe e desce, que tirando o Brasil, tá tudo indefinido. Quem vai para a Copa do Mundo da Rússia? A gente só vai saber daqui às duas rodadas, daqui a um mês. Em meio à crise econômica e às surpresas desagradáveis do noticiário político, estamos nós, os cidadãos. E na luta pela sobrevivência diária, parte deste combate inclui os direitos adquiridos e não respeitados. Adriene Oliveira gastou R$16 mil para fazer a redução das mamas do tamanho 50 para o 42. Uma cirurgia necessária, segundo os laudos, para reduzir as dores na coluna. Mas o convênio que ela paga há 22 anos se recusou a cobrir. Foram diversas tentativas e diversas negativas. Foi um ano, assim, meu e do meu marido trabalhando em prol de juntar esse valor. Infelizmente, a gente está vivendo um momento no Brasil em que as operadoras estão com muita força política, e elas estão forçando o Ministério da Saúde a criar uma proposta de planos acessíveis. Esses planos de saúde acessíveis, eles seriam teoricamente um pouco mais baratos, só que eles teriam uma taxa de cobertura menor. Isso é um retrocesso completo da perspectiva de direito do consumidor. E não é só na área da saúde que os direitos do consumidor estão ameaçados. Quem viaja de avião já está pagando pelas bagagens. E o preço das passagens não foi reduzido. A indústria de alimentos também quer reduzir o direito à informação, retirando o aviso de produto transgênico dos rótulos. Será que é coincidência tudo isso estar acontecendo ao mesmo tempo? Isso é muito inédito. A gente nunca passou por uma situação como essa que está acontecendo no Brasil hoje. É uma tática, né, das grandes empresas. Elas perceberam que esse é o momento para atacar em várias frentes. E quanto mais você ataca em várias frentes, mais você diminui a capacidade de reação dos PROCONs, de ONGs como o IDEC, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e das próprias pessoas que não conseguem fazer protesto ou ativismo em tantas pautas ao mesmo tempo. Uma das maneiras de reagir e não perder essa luta é se unir e reclamar. Mais informação, mais campanha em rede, mais ação de rua, mais apoio às organizações que são sérias, que estão trabalhando para isso, e mais monitoramento do legislativo. Nenhum direito a menos. Véspera do feriado da independência brasileira e as estradas já começam a ficar bem movimentadas. Repórter Adriana Simino está na rodovia dos imigrantes. Adriana, boa tarde para você. Como é que está o movimento por aí? Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo bem do comecinho da rodovia dos imigrantes e como você pode ver aqui atrás de mim, tá tudo ainda bastante tranquilo. Aliás, em todo o sistema Anchieta Imigrantes não há grandes problemas, apenas uma lentidão no acesso a São Paulo pela via Anchieta. A partir das 2 horas da tarde vai começar a ser implantada a Operação Descida. 7 pistas vão seguir em direção ao litoral e apenas 3 vão vir aqui no sentido de São Paulo. A expectativa é de que até 380 mil veículos utilizem essas duas rodovias. A CET estima que nas estradas que servem aqui a capital paulista passem 1.700.000 veículos ao longo desses 5 dias aí de fim de semana prolongado pelo feriado. A expectativa também é de que a movimentação aumente a partir da hora depois do almoço e aí segue intensa a movimentação até o final da noite e na manhã de sábado o trânsito também deve ser bastante intenso, por isso é bom se programar e tentar fugir desses horários para não complicar esse feriado e aproveitar realmente só para descansar, Ana. Tá certo, Adriana. Obrigada pelas suas informações. Para quem pode, esse é um bom horário para viajar.
O preço do botijão de gás de cozinha fica mais caro a partir de hoje. E sabe de quem estão dizendo que é a culpa? Do furacão Harvey, lá nos Estados Unidos. Quem explica essa história é a repórter Maria Manso. Olá, Maria. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Pois é, o reajuste a partir de hoje, já como você disse, é de 12,2%. E a culpa é do Harvey, que vai passar lá no Texas, no estado norte-americano do Texas. O Fernando Botelho, que é economista, vai tentar explicar isso para a gente. O que o Harvey tem a ver com o nosso gás de cozinha? Infelizmente, essa região do Texas, que foi muito afetada pelo furacão, é grande produtora de petróleo e do gás que é feito a partir de petróleo, que é o gás de botijão que a gente usa aqui. Esse furacão provocou um grande distúrbio lá na produção, tanto de petróleo quanto do gás, e o preço aumentou no mercado internacional. Como o Brasil é importador e a política da Petrobras hoje é de repassar todos os custos de importação para o mercado interno, é natural que esse preço aumente aqui no Brasil também. E quando o furacão for embora, o preço volta a cair? Ele deve voltar aí nos próximos meses para o patamar anterior, à medida que a capacidade de produção e de refino desse petróleo e produção de GLP voltar aos níveis normais. A gente tem certeza disso? Porque normalmente os preços sobem e depois não retrocedem. Eu acho que não é o caso dessa vez. A Petrobras tem uma política muito clara de repasse desses custos para o mercado interno. A formação de preços hoje adotada pela Petrobras é uma política muito mais transparente do que foi no passado. Então, sim, o preço na refinaria deve cair. Ok, muito obrigada, Fernando. A promessa é de que a Petrobras vai fazer essa revisão nos preços no próximo dia 21, Ana. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Bem, pelo quarto mês seguido, os alimentos puxaram a inflação para baixo. A colheita recorde da safra agrícola provocou a queda nos preços dos principais alimentos consumidos pelas famílias brasileiras. Entre os mais baratos estão feijão, tomate, açúcar, leite, frutas e também carnes. E foi o recuo nos alimentos que compensou os 19 reajustes de preços da gasolina em agosto. Com isso, a inflação no mês passado caiu para 0,19%. Agora já são 12 meses consecutivos de queda. No ano acumulado do IPCA foi de 1,62%, bem abaixo dos 5,42% registrados em agosto do ano passado. Este é o menor resultado desde a implantação do Plano Real há 23 anos. O presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil. Ele desembarcou hoje na base aérea em Brasília e logo ao chegar, Temer recebeu uma boa notícia. O Congresso aprovou finalmente o projeto do governo que aumenta o teto para o rombo das contas públicas nesse e no próximo ano. Michel Temer recebeu a notícia ao desembarcar às 5h30 da manhã na base aérea de Brasília. Ele veio direto da cidade chinesa de Xiamen, onde aconteceu a reunião dos 5 países integrantes do grupo dos BRICS. Esperavam Temer, na base aérea, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e parlamentares da base aliada. Com a aprovação da nova meta fiscal, o teto para o rombo das contas públicas subiu de 129 bilhões para 159 bilhões de reais neste e no próximo ano. O texto principal do projeto foi aprovado na semana passada, mas a votação dos destaques dos parlamentares só foi concluída ontem à noite pelo Congresso. O alto grampo de Joesley Batista, em conversa com o executivo da JBS, Ricardo Saldi, repercute no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso. A presidente do Supremo pediu urgência e transparência e mandou a Polícia Federal investigar as citações de Joesley Batista a membros da Corte. Há apenas 11 dias de deixar o cargo, Janot enfrenta uma onda de críticas e descrédito, depois que na autogravação, Joesley Batista deixou claro que o braço direito do Procurador-Geral da República ajudou o dono da JBS na delação premiada, enquanto ainda integrava o núcleo da Lava Jato no Ministério Público Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou o conteúdo da autogravação de Joesley Batista com o executivo da JBS, Ricardo Saldi, em nome do interesse público. Na conversa, regada a copos de bebida apagada e depois recuperada pela Polícia Federal, Joesley explica a Ricardo Saldi a estratégia para entregar informações de interesse de Rodrigo Janot para escaparem do risco de ir para a cadeia. No que é considerado um dos trechos mais graves, Joesley diz a Saldi que é importante obter um meio de gravar integrantes do Supremo Tribunal Federal e entregar as gravações à Procuradoria. Joesley diz que vai tentar convencer o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que chama de Zé, a fazer as gravações. É o seguinte, Ricardinho, eu vou entregar o Executivo e você vai entregar o Zé. E o Zé vai entregar o... Eu queria combinar com você o seguinte, eu vou ligar pro Zé
eu direto. Falei, Zé, vem aqui, vem. Ô Zé, é o seguinte, você precisa trabalhar conosco. Ô Zé, nós precisamos organizar o Supremo, velho. Quem nós temos no Supremo? O Zé vai entregar tudo. Nós vai falar de dois só. Nós só vai entregar o Judiciário e o Executivo, só. Não é muito. O Legislativo já... A Odebrecht moeu. O Legislativo. Nós vamos moer. Em pronunciamento oficial, a presidente do STF, Carmen Lúcia, além de anunciar que pediu urgência na investigação da Polícia Federal, também considerou os fatos gravíssimos. Ontem, ao negar qualquer envolvimento, o ex-ministro José Eduardo Cardoso disse que considera a situação absurda. Apesar da pretensão de gravar ministros do STF, a conversa não cita qualquer irregularidade cometida por qualquer ministro. Outra parte da gravação, no entanto, atinge em cheio a Procuradoria-Geral da República. Joesley deixa claro em vários trechos que o procurador Marcelo Miller, então braço direito de Rodrigo Janot, não apenas assessorou o empresário na delação, como foi usado por Joesley para chegar até Janot e oferecer as gravações com o presidente Michel Temer e outros políticos. Nós dois temos que estar 100% alinhados. Nós dois e o Marcelo, entendeu? Nós dois temos que operar o Marcelo direitinho para chegar no Janot e pá, tá. Isso. E é o seguinte, nós vamos conhecer o Janot, nós vamos conhecer não sei quem, e quem é que precisa do quê? Em outro momento da conversa, Joesley diz que Janot sabia das tratativas com Marcelo Miller e cita outros integrantes da PGR, como Eduardo Pelela, chefe de gabinete de Janot. Janot sabe tudo, a turma já falou pro Janot. Ao divulgar uma nota após a liberação dos áudios pelo STF, Janot disse que a conversa dos delatores era sobre a Operação Carne Fraca, desencadeada pela primeira instância da Justiça Federal do Paraná e, portanto, sem a participação dele. No Congresso, oposição e governistas ficaram juntos ao pedir que a delação seja revista e Joesley e Saúde penalizados. A diferença é que a oposição diz que as provas contra Michel Temer e outros políticos não devem ser anuladas. No Congresso, a avaliação é que se Janot usar os 11 dias que faltam de mandato para enviar uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, provavelmente baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro, ela já chegará enfraquecida. E um dia depois de ser colocada contra as cordas por causa dessas gravações, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal 8 petistas, entre eles os ex-presidentes Lula e Dilma, por organização criminosa. A denúncia faz parte do inquérito que tramita no STF sobre o chamado quadrilhão do PT. A denúncia cita Lula, Dilma, os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo, a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto. Segundo Janot, o grupo formou entre os anos de 2002 e 2016 uma organização criminosa para desviar dinheiro principalmente da Petrobras. O esquema teria envolvido o BNDES e o Ministério do Planejamento. O grupo teria recebido R$1,5 bilhão em propina. Por isso, é cobrada uma indenização de quase 7 bilhões, que se refere à devolução do dinheiro que teria sido desviado da empresa, além de danos morais e materiais. A pena para o crime é de 3 a 8 anos de prisão. Janot disse ainda que Lula deve ser condenado a uma pena maior, porque seria o grande idealizador da organização criminosa. Como Gleisi Hoffmann tem foro privilegiado por ser senadora, o caso está no Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, vai notificar os acusados para darem sua defesa. A segunda turma do STF vai decidir então se eles se tornam réus. Todos os acusados negaram qualquer ilegalidade. A contagem do dinheiro encontrado pela Operação Tesouro Perdido em um apartamento de luxo em Salvador só terminou de madrugada. Foram 14 horas de apuração até chegar à quantia de 51 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, tudo pertence a uma só pessoa, Gedel Vieira Lima, ex-ministro dos governos Lula e Temer. Os agentes da Polícia Federal precisaram usar 7 máquinas contadoras de dinheiro para apurar o valor exato das pilhas de notas de 50 e 100 reais e também de dólares, encontradas no apartamento de um amigo de Vieira Lima. Dentro de 8 malas e 6 caixas estavam mais de 42 milhões e 600 mil reais e quase 2 milhões e 700 mil dólares.
um total de 51 milhões de reais, a maior apreensão de dinheiro em espécie feita na história do país. O ex-ministro foi citado na delação do doleiro Lúcio Funaro. Na delação, homologada pela Justiça, Funaro disse ter entregue diversas vezes malas de dinheiro diretamente a Gedel. Ele é investigado por crimes cometidos no período em que era vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, entre os anos de 2011 e 2012. O ex-ministro, que cumpre prisão domiciliar por obstrução de justiça, mas não tem tornozeleira eletrônica, até o momento não se manifestou sobre a apreensão milionária. Salve-nos, Cadu, assuntos mais leves, por favor, dobradinha. Dá uma respirada, pois é, dobradinha. Tanto vôlei quanto tênis, muita coisa acontecendo essa semana. O US Open, né, nos Estados Unidos de tênis e a Copa dos Campeões de vôlei feminino. A gente começa com o voleibol, atual campeão do Grand Prix entre as mulheres. Vamos ver. Se a estreia foi difícil diante das russas, o jogo de ontem contra as chinesas foi pior ainda. Uma partida sensacional e cheia de alternâncias, a seleção acabou derrotada pela China por 3-2. Depois de um início irreconhecível, o time se recuperou das quedas nos 2 primeiros sets e levou o duelo para o desempate. As meninas chegaram a ter 2 match points nas mãos, ou seja, 2 chances para liquidar o jogo, porém perderam a parcial decisiva por 19-17. O Brasil joga amanhã contra o Japão. Tandara foi a melhor anotadora brasileira com 23 pontos. Pelo lado chinês, destaque para Tingzu, que fez 33 pontos. No tênis, Pablo Carreño Busta é o primeiro semifinalista do US Open de 2017. O espanhol não teve trabalho para despachar o argentino Diego Schwartzman, 33 do mundo e com 1,70 m de altura. E o Brasil não tem mais representante no torneio. Bruno Soares e Jamie Murray não conseguiram defender o título de duplas. Eles foram superados pelo holandês Jean-Julien Roger e o romeno Oriateco por 2-0. Depois, Bruno Soares jogou as duplas mistas, junto com a húngara Timea Babos, e caíram por 2-1 para Oriateco e Coco van der Weg. Muito bem, a gente fala de futebol agora, na verdade, dos esportes olímpicos, né? Os crimes cometidos por executivos que comandam o esporte nacional e mundial causam preocupação aos formadores de futuros atletas. O trabalho destes profissionais é conscientizar a garotada que o esporte vai muito além da competição. Desde sempre, o esporte tem como função proporcionar às pessoas muito mais do que habilidades motoras. E ajuda a desenvolver a mente da criança. A gente tem que respeitar as leis, ter disciplina, respeitar as leis, jogar bola, não brigar, né? Além de o menino correr atrás de um sonho de jogador de futebol, a gente está formando um cidadão também. Então, a grande maioria não vai virar jogador de futebol, só que ele precisa seguir a vida dele e ele precisa ter uma visão da maneira correta de fazer as coisas. Fora do treino, esses cidadãos atletas têm tido maus exemplos. Ontem, a Operação Unfair Play apreendeu bens do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, apontado como suspeito de intermediar a compra de votos de integrantes africanos do Comitê Olímpico Internacional para a escolha da cidade do Rio de Janeiro. No futebol, investigações feitas pelo FBI, Departamento Federal Norte-Americano, mostram que Marco Polo Del Nero, José Maria Marim e Ricardo Teixeira, que são os 3 últimos presidentes da CBF, montaram um esquema de corrupção que movimentou pelo menos 120 milhões de reais. Com acesso fácil às notícias sobre esses escândalos que acontecem lá fora, o trabalho aqui dentro tem que ser reforçado. E o desafio de mostrar para crianças e jovens que essas condutas reprováveis e tão frequentes não podem fazer parte do mundo do esporte continua com a família. Vai, Gabriel! Em casa a gente deixa bem claro para ele que não é só o futebol. Tem que correr atrás dos objetivos dele, dos sonhos, mas em primeiro lugar ter a dignidade, né? Para essa professora da USP, o esporte deveria ser uma metáfora da vida. O principal é educar, ensinar as regras. Mas, caso elas sejam desrespeitadas, as consequências são iguais para todos. Quando você tem uma sociedade onde as regras não estão claras, esse senso de justiça corre riscos, que é o que a gente está vivendo nesse momento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu encerrar o programa de proteção a imigrantes conhecido como DACA.
O anúncio foi feito pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions. De acordo com ele, nenhum beneficiário do programa vai ser afetado antes de 5 de março do ano que vem. O prazo dá ao Congresso norte-americano 6 meses para tentar preservar as garantias do programa, votando uma reforma migratória. O DACA, sigla em inglês para Ação Diferida para Chegadas na Infância, garantia que pessoas que tenham chegado aos Estados Unidos de forma ilegal, com menos de 16 anos, não sejam deportadas. Também dá vistos renováveis de trabalho por 2 anos. O programa foi aprovado via decreto em 2012 pelo então presidente Barack Obama. Com o fim do programa, organizações de direitos humanos estimam que 1.400 pessoas por dia vão perder a autorização para trabalhar nos Estados Unidos. 300 mil devem cair na ilegalidade só em 2018. Logo depois do anúncio, protestos aconteceram em várias cidades norte-americanas e no México. Obama disse via redes sociais que o fim do DACA é cruel, pois esses jovens não fizeram nada de errado. A seguir, o furacão Irma chega ao Caribe com ventos de 300 km por hora. Na Flórida, a população faz fila nos supermercados para estocar comida. Na boa notícia, a repórter que ajudou ao vivo a salvar a vida de uma das vítimas da enchente causada pelo furacão Harvey. Já já. O furacão de categoria 5, Irma, chegou ao Caribe e deve atingir ao menos 5 países. A previsão é de chuvas fortes e ondas de até 12 metros. Imagens feitas por satélites da NASA mostram a formação do Irma. O furacão já chegou à ilha de Bermuda com ventos de quase 300 km por hora. Em Antígua, o vento e as ondas já estão fortes. O comércio está fechado e a população estoca alimentos. Em Porto Rico, moradores compram madeira para proteger os imóveis e estocam alimentos e água. Autoridades pediram para que 3,5 milhões de moradores procurem abrigos. A cena se repete no sul da Flórida, nos Estados Unidos. As filas em supermercados são gigantes. No Haiti, país bem mais pobre, foram feitos abrigos provisórios. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão Irma já é o mais forte registrado a atingir a bacia do Atlântico. Inauguradas 3 estações da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo. As 3 novas estações, Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn, começam a funcionar a partir de hoje num esquema de operação assistida, com horário reduzido, que vai das 10 da manhã às 3 horas da tarde, de segunda a sábado, inclusive feriados. Mais de 60 mil usuários serão beneficiados por dia com essas 3 novas estações. Essa linha é a linha dos hospitais, que aqui vai atender o Hospital do Servidor, a ACD, o Hospital Edmundo Vasconcelos, Santa Casa de Santo Amaro, o Hospital São Paulo. Então é uma linha importantíssima. Com a chegada do que é chamado nos Estados Unidos do pior furacão que já passou por lá, o medo é que cenas como essas que se viram na recente passagem do furacão Harvey se repitam. Pois é, mais de 60 pessoas morreram e milhares perderam tudo. O motorista de caminhão teve sorte diferente, graças à intervenção de uma repórter que estava ao vivo e conseguiu chamar uma equipe de resgate. A repórter do Canal 11, uma emissora local de Houston, Brandy Smith, ficou quase 20 minutos ao vivo sobre uma ponte. Ela explicava a grave situação da cidade aos telespectadores e contava inclusive que os estúdios da emissora estavam alagados. Durante a transmissão, ela e o cinegrafista Mário Sandoval perceberam que o motorista do caminhão, preso pela água, ainda estava na cabine. Um pouco à frente, a inundação chegava ao equivalente a 5 metros de profundidade e a água continuava a subir. Poucos minutos depois, uma equipe de resgate passava em direção a outra ocorrência quando foi alertada pela repórter de que o motorista precisava de socorro. Graças a isso, os 2 agentes colocaram a lancha na água e resgataram o motorista, que disse ser uma maravilha pisar em terra firme. Thank you so much. Stay safe, stay dry. Bem, que tem essas boas notícias. O Brasil classificado? Brasil super classificado, jogou ontem, empatou com a Colômbia, também quase praticamente classificado o Uruguai, né? Teve uma vitória importante contra o Paraguai. O Uruguai venceu por 2-1, a Argentina empatou com a Venezuela, está correndo um sério risco de ficar fora da Copa do Mundo, empate com a Venezuela. Equador perdeu para o Peru, que sim está na zona de classificação, venceu por 2-1. E a Bolívia, que venceu o Chile por 1-0, está lá embaixo só, mas o Chile também está capengando aí. Vai ficar tudo uma decisão para as 2 últimas
últimas rodadas, que acontece no próximo mês, em outubro. Vamos ver o que acontece. Jornal da Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau, até amanhã. Tchau.